Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, bora continuar o inquérito policial com o tópico mais um, extremamente importante para nós, que é o início do estudo das características do inquérito policial. Repare, a nossa doutrina estabelece uma série de características que são relevantes para nós acerca do inquérito policial. Portanto, as características nada mais são do que a roupagem. É nada mais do que aquela coisa que você olha para o inquérito e fala assim, isso aí é inquérito policial. Percebeu? Então aqui nós veremos um rol de características que são extremamente marcantes para nós na prova e que também sofreu novidade proveniente do pacote anticrime. Então nós temos muitas coisas interessantes para conversar aqui com você dentro da sistemática das características do inquérito. Vamos lá? Então, nosso tópico de agora, características do inquérito policial. Doutor, primeiramente, o inquérito policial, ele segue um sistema inquisitivo. Eu não sei se você já estudou quais são os sistemas processuais penais, mas nós normalmente costumamos explanar no que consiste este sistema como sendo um sistema de concentração de poderes. Então veja, no inquérito policial, nós teremos uma figura que vai protagonizar as ações policiais. Esta figura é justamente o delegado de polícia. Logo, doutores, o delegado de polícia é quem vai guiar, é quem vai dar norte às investigações. Quais diligências serão realizadas? Quais não serão realizadas? Será que se mostra necessária a interceptação telefônica? Será que precisamos de um mandado de busca e apreensão? Tudo isto quem vai capitanear é o nosso querido delegado de polícia. Por isso que o sistema inquisitivo, primeiramente, numa primeira análise, portanto, acaba sendo um procedimento com concentração de poderes na figura do delegado de polícia, atribuindo a ele, nós veremos também isso como característica, uma verdadeira discricionariedade na hora de se realizar determinadas diligências. Além disso, repare que o inquérito policial ele é um procedimento. Se o inquérito policial é um procedimento administrativo, não há, meus amigos, formalmente uma acusação. No inquérito policial você não está sendo tecnicamente acusado de nada. O que se faz é simplesmente um levantamento do que realmente aconteceu. Essa é a ideia. Se não há, doutores, formalmente uma acusação, naturalmente não há partes. No inquérito policial não existe acusação polo ativo, nem mesmo acusado, chamado de polo passivo. Existe uma pessoa que está sendo investigada. Percebeu? Se não há formalmente uma acusação, não há que se falar em partes, logo não se tem contraditório e ampla defesa. Olha que coisa. Aqui é muito comum a galera confundir. Todo mundo fala que o inquérito policial, por ser inquisitivo, não admite contraditório e ampla defesa. Doutores, muito cuidado com esta assertiva. Qual é a justificativa de não haver contraditório e ampla defesa? Meus amigos, não haver acusação. Então não ter contraditório e ampla defesa é uma consequência lógica de não haver formalmente uma acusação em relação ao investigado. Ali, mais uma vez, o que se faz é simplesmente levantar aquilo que efetivamente aconteceu. Tudo bem? Então isto vem a ser a nossa regra. Se o inquérito policial é inquisitivo,
porque é demarcado por concentração de poderes na figura do delegado de polícia, não havendo formalmente uma acusação. Diante disso, a resposta, a consequência, é que não existem partes no processo, não existem partes no inquérito, logo não há que se falar em contraditório e ampla defesa nesta etapa preliminar. Doutores, esta vem a ser a regra. Pedro, se você citou regra, é porque, obviamente, existe exceção. Essa é a ideia? Exato. E aí nós temos que trabalhar quais são estas exceções que nós precisamos nos lembrar. Primeira delas, eu deixei em tópico de observação. Se uma lei específica trazer expressamente que haverá contraditório e ampla defesa na fase investigativa, diante disso, deve sim haver o contraditório e a ampla defesa. Doutores, é o que acontece naturalmente na Lei de Migração, Lei 13.445 de 2017, notadamente no inquérito de estrangeiro. Meu amigo, quando o estrangeiro está sendo investigado a respeito de irregularidades, por exemplo, no seu passaporte, a lei de imigração fala que, devido à condição peculiar desse estrangeiro, e sempre aqui homenageando os direitos humanos, será, portanto, estendido a ele o contraditório e a ampla defesa. Se a lei prever contraditório e ampla defesa, deve haver neste caso. Então repare que é uma exceção. A lei que regula determinados atos deve expressamente citar que vai haver contraditório e ampla defesa. Esta vem a ser a nossa primeira exceção. Pedro, tem uma segunda exceção? Tem, meus amigos. E esta eu vou pedir para você guardar com muito carinho no seu coração, porque é uma novidade do pacote anticrime, que inclusive sofreu uma suspensão da eficácia e que posteriormente houve uma quebra de vetos e que retornou à vigência da lei antiga. Repare, o presidente Bolsonaro, quando ele sancionou o pacote anticrime, ele vetou alguns dispositivos. E, no meio do ano de 2021, estes dispositivos tiveram os vetos quebrados pelo Congresso Nacional. Ou seja, voltou à vigência da lei original. E esta quebra dos vetos está delimitado no artigo 14A. Então repare, respire um pouquinho e deixa eu conversar com você. Como regra, o inquérito policial não admitirá contraditório e ampla defesa. Salvo, primeira exceção, se uma lei específica prever que deve haver. Segunda situação, quando estivermos diante do artigo 14A. Segundo o artigo 14A, veja, é uma novidade, é uma inserção no Código de Processo Penal, toda vez que nós tivermos membros integrantes do artigo 144 da nossa Constituição, leia-se, policiais. Além deles, os militares listados no artigo 142, doutores, Polícia Militar, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal mesmo e a Polícia Civil dos Estados, assim como os corpos de bombeiros militares, sempre que houver procedimentos administrativos ou também chamados de extrajudiciais, notadamente na esfera administrativa, a eles será concedido a figura de um advogado. Mas muito cuidado. Pedro, por que muito cuidado? Repare, a Constituição, na hora que ela estabelece o contraditório e a ampla defesa, normalmente esses dois princípios, essas prerrogativas, se estendem a processos judiciais. Esta alteração do CPP faz com que, em ritos extrajudiciais, nas quais não é obrigatório a presença de advogado por não ser viabilizado o contraditório e ampla defesa, neste caso, poderá haver, não é nem poderá, deverá, segundo o artigo 14A. Então veja, quando os membros policiais atuarem apenas com força letal. Imagina, um policial civil, em exercício de determinadas atividades policiais, acaba matando alguém. Meu amigo, certamente este policial civil vai sofrer um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, para ver se houve qualquer tipo de excesso nas atividades policiais. Então veja,
Este policial atuou com força letal. Neste procedimento investigativo ou de apuração do que realmente aconteceu, deverá haver a presença de advogado. Olha que coisa. No caso dos militares, não é exclusivamente no caso de força letal. Segundo o que nós temos no nosso Código de Processo, aos militares também será estendida essa prerrogativa de advogado quando eles atuarem na garantia da lei e da ordem, famosa GLO. Então, das duas, uma. Se a banca citar policiais, membros do artigo 144, eles atuarão com força letal e aí terão direito a um advogado. Já no caso dos militares, isso tem que estar atrelado à frase garantia da lei e da ordem. Então, neste caso, militares ou policiais, respectivamente, que atuarem na GLO ou na força letal, terão direito a um advogado. Isso é novidade do CPP, hein? Muito cuidado com este aspecto mais técnico. E vamos além. A pessoa que vai responder, portanto, nestas situações, terá direito a advogado, que será constituído em um prazo de 48 horas após o normativo de abertura da investigação. Uma portaria, por exemplo, dando abertura ao procedimento de apuração dos fatos, a exemplo, na esfera administrativa. Pedro, passou 48 horas e a pessoa não constituiu advogado. Meus amigos, infelizmente, um advogado na esfera criminal é um advogado que demanda um poder financeiro bastante grande. E aí, mais uma vez, infelizmente, nós sabemos que alguns salários, mais precisamente subsídios de polícia, às vezes não comportam sustentar um bom advogado. E aí, olha que coisa. Se em 48 horas este policial não constituiu um advogado, será dado preferência, repare, esse é o ponto de quebra de vetos. Antes da quebra de vetos, falava-se que a própria instituição que vai apurar os fatos é quem deve providenciar o advogado. O Congresso achou isso um absurdo e quebrou o veto, basicamente, desse dispositivo, alertando o seguinte: na verdade, quem vai dar auxílio advocatício ao policial ou ao militar será, olha o termo, preferencialmente as defensorias públicas. Tudo bem? Preferencialmente as defensorias públicas, que serão basicamente pagas, este advogado será pago pela instituição. Aí tudo bem. Percebeu como é que funciona? Então hoje, a quem vai ser dado preferência para nomeação de um defensor? Ora, a Defensoria Pública. Esta Defensoria Pública vai designar um defensor público para atuar em prol deste policial ou deste militar, também em um prazo de 48 horas a contar da não nomeação pelo próprio policial ou militar, e nisso teremos, portanto, uma preferência dada à Defensoria Pública sob custos mantidos pela instituição que instaurou, por exemplo, aquele PAD. Muito cuidado, a leitura dos parágrafos respectivos ao artigo 14A é questão de sobrevivência na sua prova. Tudo bem? Então delimitamos duas exceções marcantes, uma delas sendo uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Ok? Show de bola? Meus amigos, matamos a primeira característica do inquérito policial. Matamos a inquisitoriedade do inquérito. Agora, eu avanço com você, aumentando um pouquinho o nível de complexidade. Eu quero trabalhar o inquérito policial sendo escrito. O inquérito policial, ele precisa ser formalizado. Leia-se. Ele precisa ser reduzido a termo e remetido às autoridades oficiais. Quando eu digo reduzido a termo, estamos falando de papelada, hein? É claro que hoje nós já temos os sistemas mais informatizados, no qual os autos do inquérito policial serão remetidos via e-mail, via sistema informativo próprio das repartições. Mas isto não faz com que nós remetamos simplesmente o texto. Não. Olha que coisa. A regra é essa. O inquérito policial ele tem que ser escrito. Tanto é que a abertura do inquérito policial se dá com o quê? Portaria. Portaria é um documento escrito. As diligências devem ser reduzidas a termo em forma de autos. Os autos são escritos.
A prisão em flagrante efetuada é um documento, portanto, escrito. O relatório que é redigido ao término do inquérito é um documento, portanto, escrito. Agora, é bem verdade que ser escrito não é algo absoluto como característica do inquérito. Como assim, Pedro? Quer ver só? Existem algumas diligências que, para dar mais fidedignidade ao que realmente foi investigado, elas são gravadas ou até mesmo, meus amigos, pode ser feito por áudio ou vídeo. Isso acontece muito na oitiva do investigado na fase de inquérito. Pronto. Está aí um exemplo que excepciona o inquérito policial ser de fato escrito. Portanto, não é uma característica absolutamente implementada no inquérito. Ok? Esta segunda característica, ela é bem tranquila, ela é bem de boa para nós conversarmos. Vamos avançar. Terceira característica do inquérito policial. Doutora, o inquérito ele também é discricionário. O que significa, Pedro, o inquérito policial ser discricionário? Repare, aqui invocando a doutrina de direito administrativo, eu pretendo estabelecer um conceito de discricionariedade. Quer ver só? Segundo a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, segundo o professor Carvalho Filho, nós temos o conceito de discricionariedade lá da área de direito administrativo sendo o seguinte: discricionariedade é margem de conveniência e oportunidade dentro da lei. Isto vem a ser a tal da discricionariedade, margem de escolha dentro da lei. É isto que significa. Logo, aos delegados será dado, veja agora, será dado margem de escolha em relação ao que ele pode e ao que ele não pode fazer. Tudo isso, claro, dentro da lei. Não pode um delegado de polícia determinar, por exemplo, que o escrivão redija um mandado de prisão. Porra, o mandado de prisão tem que ser redigido pelo juiz. Percebeu? Tem que ser, na verdade, assinado pelo juiz, redigido pelo escrivão do judiciário. O juiz não vai redigir mandado porra nenhuma. Tudo bem? Então esta seria a ideia. O inquérito ele é discricionário. Esta discricionariedade se estende, doutores, a dois elementos. Quer ver? Esta discricionariedade diz respeito a abrir ou não o inquérito, a abertura, e também diz respeito, doutores, também diz respeito à realização ou não de determinadas diligências. E aí veja que coisa. Quando o delegado recebe petições, recebe requerimentos de realização de diligência, ele pode negar. Então imagina que a vítima, ou até mesmo o investigado, peça que o delegado faça determinadas diligências. Doutor, pode o delegado negar? Ora, é claro que pode. É claro que ele pode, tendo em vista a discricionariedade. Se ele refutar que não é algo útil às investigações, ele não vai realizar. E aí, claro, né, a pessoa vai se sentir constrangida. O que ela vai fazer depois disso? Olha, eu fui até o delegado e ele negou. Ele não quer abrir o inquérito ou ainda ele não quer realizar a diligência. Doutor, neste caso, havendo negativa por parte do delegado, e isso despenca em prova, havendo negativa do delegado, muito cuidado, caberá recurso ao chefe de polícia. Não é ao Ministério Público e não é ao juiz. Então veja, a pessoa que se sente constrangida diante de uma negativa por parte do delegado, ela poderá chorar para o chefe de polícia. Ela pode implementar um recurso que não é judicial, é um recurso administrativo ao chefe da polícia. Quem vem a ser essa autoridade, Pedro? Repare, pode ser o delegado geral, pode ser o secretário de Segurança Pública, pode ser o ministro da Justiça, pode ser o governador do estado ou o presidente da República. Qualquer pessoa que tenha uma autoridade de chefia sobre o delegado que negou o pedido a você. Esta vem a ser a ideia. Isso aqui cai muito em prova. Então caberá recurso, este recurso é administrativo, aos chamados chefes de polícia. Tudo bem? Então, no que tange à discricionariedade, estes são os pontos mais relevantes que eu refuto, importante para você. Só que detalhe, o nosso Código de Processo, ele vai falar que do requerimento de diligências, sendo, por exemplo, a vítima ou o investigado que vai pedir,
o delegado pode negar. Só que o professor Torinho Filho, um dos mais antigos e mais relevantes doutrinadores de processo penal, o professor Fernando da Costa Torinho Filho, ele vai explicar que, por analogia, que na verdade não é nem analogia, né? Que na verdade por uma interpretação da norma, isto também acaba se estendendo à abertura. Então o delegado ele tem discricionariedade tanto em relação à abertura, quanto em relação à realização ou não de diligências. Esta seria a ideia da discricionariedade. E mais uma vez, será que essa discricionariedade é absoluta? Será que não tem nada? Será que não existem situações em que o delegado está vinculado, leia-se, obrigado a abrir um inquérito? Claro que tem. E estas exceções eu vou trabalhar com você agora aqui. Quer ver só? Então eu havia dito para você alguns pontos relevantes no que tange a questão do pedido, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, né? Da negativa do delegado, caberá recurso, olha só, caberá recurso ao chefe de polícia. Só que existem situações, doutores, deixa eu pegar a caneta azul, existem exceções nas quais o delegado não poderá negar a realização da diligência e também não poderá negar a abertura do inquérito. Existem, mais uma vez, existem situações nas quais o delegado não poderá negar a abertura do inquérito ou a realização da diligência. Quais seriam, Pedro, essas situações? Quer ver? Olha que coisa interessante. Primeira exceção muito importante para nós. Nos chamados crimes vestigiais, ou chamados também, olha a nomenclatura, cobrado pelo CESP em 2021, hein? Chamados também de crimes não transeuntes. Os crimes não transeuntes são crimes que deixam vestígios. Repare, nos crimes que deixam vestígios, doutor, a existência de inquérito policial é obrigatória. Você já imaginou? Você percebe que existe um cadáver no apartamento do lado da sua casa. Puta merda, tem um cadáver ali. O delegado olha para aquele troço e fala assim, morreu já, não tem muita coisa para fazer, eu não vou abrir inquérito não. Meus amigos, isso é um absurdo. Olha que coisa. Então, tendo em vista essa ideia de crimes vestigiais, crimes não transeuntes, o delegado está obrigado a dar abertura ao inquérito e realizar algumas diligências. Então, neste caso, não se pode negar. Vamos lá. Segunda exceção, nas quais o delegado deverá dar abertura ao inquérito ou ainda realizar algumas diligências. Havendo, doutores, requisição. Havendo requisição do Ministério Público ou havendo requisição do juiz. No entanto, eu preciso que você interprete isto daqui à luz do artigo 13, inciso 2 do Código de Processo Penal. Pedro, artigo 13, inciso 2 do CPP? Exato. Quer ver só? Se eu te perguntar se existe vínculo hierárquico entre MP, juiz e delegado, o que você me responderia? Eu espero que a sua resposta seja negativa, porque não existe hierarquia entre juiz, MP e delegado. Tanto é que o juiz é do poder judiciário, delegado é da esfera executiva, não sei se você sabia, apesar da nomenclatura polícia judiciária, esta polícia pertence ao poder executivo, hein? Ela é um braço armado do judiciário, mas ela está enquadrada no poder executivo. E o membro do Ministério Público é de um órgão independente, ele não pertence a poder algum. Então veja, nós temos essas três figuras. Não existe vínculo hierárquico entre eles. O que acontece é que o artigo 13, inciso 2, mediante um mandamento legal, fala: se o juiz e o MP requisitar, esta requisição, doutores, é sinônimo de ordem. Logo, o delegado deverá fazer a abertura do inquérito e realizar as diligências. Essa seria a ideia. Requisição, portanto, de MP e de juiz é sinônimo de ordem. Eu não posso me abster em relação a uma questão cobrada pelo CESP-UNB, doutores, na prova de 2013 da Polícia Civil da Bahia.
O CESP cobrou em 2013 a seguinte questão: o delegado de polícia poderá negar a requisição de abertura de inquérito feita pelo MP ou pelo juiz. E o gabarito da questão do CESP foi certo. Sabe por quê? Olha a justificativa da banca. Ora, se a requisição de abertura de inquérito for ilícita, a título de exemplo, o juiz manda o delegado abrir um inquérito e investigar sua esposa para saber se ela está traindo o juiz ou não. Meus amigos, eu não preciso nem dizer que a abertura deste inquérito é ilícita. Por um motivo absolutamente irritante e óbvio, é claro que o delegado deve se negar, porque a origem é ilícita. Então veja, a interpretação a ser dada aqui é que a requisição do Ministério Público e do juiz é sinônimo de ordem e o delegado deve obedecer, desde que lícita. Desde que seja lícita esta requisição. Só que isso é de uma obviedade extrema. Chega a ser irritante. Às vezes as bancas tentam, na sua criatividade, criar questões que mais atrapalham do que ajudam. Ok? Então, se vez ou outra no seu estudo você se deparar com essa questão, não se preocupe, tá? Foi uma questão extremamente questionada que o CESP, no ano de 2014, na PCDF, consertou o raciocínio. Belezinha? Muito cuidado com isso também na sua prova. Aí você poderia me indagar, Pedro, beleza. Neste caso, o delegado deverá dar abertura ao inquérito policial. E se o delegado não abrir o inquérito? E se o delegado não quiser abrir o inquérito mediante esses dois elementos? Doutores, o delegado de polícia responderá pelo crime de prevaricação. O delegado de polícia responde por crime funcional chamado de prevaricação. Ok, doutores? Então, isto vem a ser a discricionariedade que nós precisamos alertar aos senhores a respeito do nosso tema do edital. Inquérito policial, lógico. Tudo bem? Então falamos que o inquérito policial é inquisitivo, escrito e discricionário. Explorei as vertentes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema e assim nós finalizamos as 3 primeiras características do inquérito policial. Temos que falar de 8 características que são marcantes efetivamente em relação ao inquérito. E nós vamos dar continuidade à nossa aula vendo as características, portanto, dando continuidade ao item de número 4, que é sigiloso. Vamos lá? Doutores, quando eu afirmo que o inquérito policial ele é sigiloso como 4ª característica, é muito importante lembrar você que o sigilo é um dos pontos que marcam um sistema processual inquisitivo. Não sei se você se lembra, mas no sistema inquisitivo nós temos várias prerrogativas, dentre elas a concentração de poder em uma única autoridade e também o sigilo. Por isso que algumas vertentes doutrinárias, a exemplo do professor Hélio Tornaghi, ele vai afirmar que, na verdade, o Brasil adota um sistema misto. Só que, doutores, isso foi quebrado pelo pacote anticrime. No Brasil vige um sistema acusatório. Sabe por quê? Porque apesar do inquérito ter todas essas características que nós estamos falando de sistema inquisitivo, na verdade, nós veremos que se trata, já já, de um procedimento dispensável. Tudo bem? Então, agora veremos a característica do sigilo. Ser sigiloso, doutores, significa não abrir aso a respeito das informações para quem quer que seja. Eu não quero simplesmente vazar informações da investigação basicamente com um único objetivo. Quer ver só? Qual seria, Pedro, o motivo justificante do inquérito policial ser de fato sigiloso? Olha que coisa. O inquérito ele é sigiloso porque ele visa blindar, meus amigos. Ele visa blindar as pessoas que são efetivamente envolvidas no ato em tese criminoso. Já imaginou? Eu quero te dar um exemplo muito claro. Você simplesmente marcou de almoçar com o seu namorado, com a sua namorada, ou ainda com o esposo, ou a esposa. E diante desse quadro, você faltou nesse almoço. A pessoa almoçou sozinha. Primeiro que a pessoa já vai ficar ensandecida com você, né? E aí, claro, você vai pedir uma justificativa. E você chega e fala assim, amor, o que aconteceu que você sequer deu as caras no almoço? Ele fala assim, não, amor, tranquilo. Eu tava resolvendo um probleminha lá na delegacia, mas
tá de boa. Você olha e fala assim, ué, mas o que você foi fazer na delegacia? Aí você chega e fala, opa, eu tô respondendo por um crime de estupro lá, mas tá de boa. Meus amigos, a visão sua em relação ao seu cônjuge ou à sua companheira vai ser a mesma? É claro que não. Óbvio que não. Porque nós nascemos já preconceituosos. Nós já nascemos criando preconceitos em relação a pessoas investigadas. Eu te pergunto, já houve sequer condenação? É óbvio que não. Só que ainda assim, nós já criamos um juízo de afastamento, nós já segregamos esse tipo de pessoa só com base em uma investigação. Isso é extremamente o quê? Triste. Imagina só, você está sendo investigado e o julgamento social que cá entre nós é o pior de todos, já recai sobre você. Por isso que o inquérito policial ele é sigiloso. O inquérito ele vai visar, portanto, blindar pessoas envolvidas, isso vale para vítimas, isto vale também para suspeitos, na expectativa de preservar a imagem dessa pessoa. Até porque sequer existe formalmente uma acusação. Tudo bem? A ideia do sigilo sendo aplicado ao inquérito é justamente essa. Agora, eu preciso verticalizar um pouco mais o nível de complexidade. Quer ver? Este sigilo ele vai se desdobrar em duas vertentes. Existe um sigilo externo e existe um sigilo interno. O sigilo externo é um sigilo que diz respeito a pessoas que não estão envolvidas nas investigações. Ou seja, terceiros desinteressados e também a imprensa. Então veja, o sigilo externo é aquele no qual afirma que o delegado de polícia e também os envolvidos não poderão vazar informações para pessoas alheias à investigação. Esta é a ideia. Não se pode vazar informações. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu, nos meus laudos de perícia, tô cansado de receber ligação lá no Instituto de Criminalística afirmando assim, Pedro, viu, eu sou advogado da parte e eu gostaria de acesso diretamente ao laudo. O laudo que você já confeccionou, eu sei que você não mandou para o delegado nem para o juiz ainda, mas eu preciso desse laudo. Qual é a minha resposta para esse advogado? Olha, doutor, com todo respeito, eu não posso liberar informações das investigações. Essa é a ideia, de maneira peremptória. Até porque quem vai se relacionar diretamente com o perito na fase inquisitiva vem a ser o delegado, o Ministério Público e o juiz. Percebeu a ideia? Eu não posso vazar informações. Eu não estou dizendo que o advogado não terá acesso. Ele terá acesso depois de documentado no inquérito. E isso nós veremos já já. Tudo bem? É um exemplo clássico. Eu não posso vazar informações dos meus laudos, por exemplo, na investigação. Isto é sigilo externo. Agora, o sigilo interno é um sigilo que abarca, doutores, os envolvidos. Sigilo interno é aquele que recai sobre o corpo investigativo, vale dizer, os protagonistas da investigação criminal. Neste caso, o escrivão, o investigador, o delegado, o perito, eles estão impedidos de liberar essas informações. Então repare, uma informação diz respeito a pessoas desinteressadas e outra informação diz respeito aos próprios integrantes da investigação. Este sigilo aplicado aos integrantes, que são os protagonistas do inquérito policial, não poderão vazar informação sob pena de crime de liberação de informação, meus amigos. Não pode. Tudo bem? Só que eu preciso salientar para você que este sigilo interno, este sigilo que abarca os protagonistas do inquérito, ele é extremamente frágil. Por que ele é extremamente frágil, Pedro? Ora, porque existem autoridades que poderão sim ter acesso aos autos, ainda que não documentados. Quer ver? Este sigilo interno ele é frágil porque ele não vai atingir três autoridades. E aqui você tem que tomar muito cuidado na sua prova. O juiz e o membro do Ministério Público, doutores, o juiz e o promotor de justiça no âmbito federal, os procuradores, terão acesso amplo aos elementos de inquérito. Tanto os elementos que sequer foram investigados, quanto os elementos que já foram e efetivamente foram documentados em autos. Percebeu? O juiz e o MP, eles têm acesso amplo e irrestrito às diligências do inquérito policial.
Olha o nível de envergadura e de importância desse troço para você na prova, hein? Juiz e MP, mais uma vez, anote estas palavras. Eles possuem acesso amplo e irrestrito aos autos do inquérito. No entanto, quando a gente fala do defensor, do advogado, do investigado, aí a gente tem que tomar cuidado. E eu tô literalmente, meus amigos, exaurido de tantas questões que aparecem em prova. Todo ano vem uma pancada de questões questionando isso daqui. Até porque foi alvo de alteração da nova lei de abuso de autoridade. Nós vamos, inclusive, conversar a respeito disso. Veja o seguinte, Pedro, afinal de contas, o advogado ou o defensor, ele tem acesso aos autos do inquérito? Meus amigos, tem. Só que este acesso, apesar de ser amplo, não é irrestrito. Este acesso do advogado somente se dará aos elementos de convicção que já foram de fato rubricados e reduzidos a termo. É como se eu dissesse, o advogado somente tem acesso àquilo que já foi efetivamente o quê? Já foi efetivamente documentado. É justamente essa ideia que você precisa ter no que tange ao acesso dos nossos queridos advogados. Aí sim eles terão acesso. Até porque, imagine, amanhã será cumprido um mandado de busca e apreensão. Se o advogado tivesse acesso a essa diligência, o que ele falaria para o seu cliente? Suma com os vestígios do local que se encontra. Não é verdade? Por isso, meus amigos, eu preciso citar para você um ponto importante. Eu quero que você anote assim no seu material de estudo. Os advogados possuem acesso amplo, eles possuem acesso amplo, vírgula, mas restrito a apenas o que foi documentado, mas apenas ao que foi efetivamente documentado. Ou seja, as diligências que já foram realizadas e que também já foram reduzidas a termo na forma de auto. Auto de busca e apreensão, auto de exumação, auto de prisão em flagrante. Tudo bem? Aí sim o advogado terá de fato acesso a estes elementos. Só que nós vivemos, meus amigos, num país que, em alguns momentos, algumas autoridades se veem muitas vezes acima da lei. E aí olha como que isso acontece. Os advogados chegavam até as respectivas delegacias com a procuração sendo feita pelo seu cliente, entrega ao delegado para provar que é ele o advogado daquela pessoa, e ainda assim os delegados muitas vezes faziam o quê? Coibiam o acesso aos autos já documentados. Tanto é que foi necessário o STF sumular uma lei federal. Como assim, Pedro? Quer ver? Quando eu pego o Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, inciso 14, nós temos ratificado o acesso deste advogado aos autos do inquérito que já foram documentados. No entanto, ainda assim havia, meus amigos, ainda assim havia o quê? Quebra deste dispositivo. E esse troço foi parar lá no STF, que lançou mão da súmula vinculante 14. E a súmula vinculante 14 vai simplesmente ratificar o que está previsto em lei federal. Tá vendo? É uma coisa que você olha assim, você que é de um país todo certinho, o que é muito difícil hoje na prática, mas você olha para esse troço e fala assim, nossa, mas já estava previsto em lei, para que sumular esse troço? Pois é. Então nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você anote dois dispositivos importantes para nós aqui. O que assegura esse direito do advogado? O que assegura este direito? Primeiro, o artigo 7º, inciso 14, do Estatuto da OAB. Além disso, nós temos também a súmula vinculante de número 14. Não preciso nem dizer que é do STF, porque é só o STF quem emana a súmula de natureza vinculante.
Estes dois dispositivos, portanto, prevêem o direito deste advogado aos autos que já foram devidamente documentados. No entanto, cabe a pergunta: Pedro, afinal de contas, e se ainda assim o delegado negar o acesso ao advogado dos autos que já foram documentados? E aí? O que acontece se ainda assim houver negativa? Aí que nós elevamos ao máximo a complexidade do que a banca pode cobrar dos senhores. Quer ver só? Da negativa deste delegado em relação a este direito, olha só, da negativa de acesso do advogado aos autos, primeiramente, como nós temos uma lei federal prevendo o direito líquido e certo, caberá mandado de segurança. Além disso, como nós temos uma súmula vinculante que também trata do tema, caberá reclamação ao Supremo. Reclamação ao Supremo. E, por fim, nós teremos também uma hipótese de habeas corpus preventivo. Até porque estas investigações que não estão sendo liberadas, elas poderão desaguar numa possível prisão. Então, hoje entende a doutrina que caberão pelo menos 3 remédios se houver negativa por parte do delegado: habeas corpus preventivo, reclamação constitucional, que na verdade será endereçada ao STF, e também caberá o mandado de segurança. Tudo bem, meus amigos? Importantíssimo. E é agora que vem a nossa cerejinha do bolo. Como assim, Pedro? Artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade, um tópico de atualização para nós, aí no nosso concurso. Com a nova lei, meus amigos, de abuso de autoridade, que teve plena vigência em janeiro de 2020, segundo esta lei, se o delegado negar acesso ao advogado, poderá ser dado voz de prisão em flagrante para este delegado, com base no artigo 32 da Lei de Abuso de Autoridade. Olha que sensacional o nosso ordenamento jurídico inovando, desta vez, pelo menos neste ponto, inovando de maneira construtiva. Pelo menos esse é o meu ver. Pedro, mas a Lei de Abuso de Autoridade foi uma lei interessante para nós? A doutrina critica. A doutrina critica de maneira ferrenha alguns dispositivos, até porque nós tivemos uma certa envolvimento de juízes impedindo algumas atividades. A nova Lei de Abuso de Autoridade sofreu críticas ferrenhas, doutores. Mas está plenamente vigente e é isso que nos importa para a nossa prova do concurso. Tá? Artigo 32. Nós tivemos também no ano de 2021 um informativo do nosso Supremo que basicamente trouxe à tona uma hipótese mais interessante de aplicação da súmula vinculante 14. Repare o seguinte: segundo este informativo, o 964, nós temos o seguinte texto: não viola a súmula vinculante 13 a proibição de acesso aos autos, veja, de pessoas terceiros, que não estão diretamente envolvidos àquela investigação, repare, porque estamos falando de um direito de terceiro. Então imagina, um advogado seu chega na delegacia pedindo os autos de outra pessoa. Pode fazer isso? Não. Aqui, basicamente, na expectativa de adiantar um pouco o processo de defesa, o advogado terá acesso aos autos do inquérito do seu cliente. De terceiro, não. De terceiro, não pode. Percebeu? E o STF, de maneira prudente, óbvio, trouxe esse entendimento no nosso informativo 964. Se o advogado, portanto, lá em sede de delegacia, solicitar documentos e autos de terceiro, é possível, sim, que o delegado negue. Ok? Bacana? Ponto de vista interessante desse informativo. Mais um ponto de atualização para o nosso inquérito policial. Fechamos, portanto, meus amigos, os termos, as importâncias que nós temos que dar para o inquérito policial de natureza sigilosa. Avança comigo para a 5ª característica do inquérito. A nossa 5ª característica salienta que o inquérito policial ele é basicamente um procedimento indisponível. Quando eu cito que o inquérito ele é indisponível, significa dizer
que o delegado não poderá dispor deste inquérito da maneira que bem entender. Não poderá. Olha que coisa. O inquérito policial, por mais que ele seja dispensável, e nós veremos isso, ele é revestido sim de interesse público. Se o inquérito policial tem interesse público e coadunando a esta ideia, o inquérito não é do delegado, o inquérito é da sociedade, não pode o delegado de polícia, por exemplo, desistir deste inquérito ou ainda arquivá-lo. Olha que coisa. Da indisponibilidade do inquérito policial, nós temos duas conclusões. Quais seriam elas? O delegado não poderá desistir do inquérito. Imagine, durante as investigações, o delegado de polícia constata que o agente atuou em legítima defesa. Este delegado pode simplesmente parar o inquérito? Não, não pode. Sabe por quê? Porque quem detém uma coisa chamada de opinio delicti, interpretação e opinião sobre o delito, é o Ministério Público, não é o delegado. Então caberá ao delegado, basicamente, levantar objetivamente aquilo que aconteceu e entregar os autos para o Ministério Público. Esta vem a ser a ideia. Tá vendo? Então ele não pode desistir, ainda que constate a presença de uma excludente de ilicitude. Também não poderá, portanto, o delegado arquivar. Nós veremos que com a nova sistemática trazida pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, segundo essa nova sistemática, o único ente responsável pelo arquivamento do inquérito será o Ministério Público. Só o MP é quem pode arquivar o inquérito em tese se nós estivéssemos com plena eficácia dos dispositivos alterados do Código de Processo. Ainda não estamos. O CNJ precisa regulamentar. Ok? Bacana? Então nós temos, portanto, essa questão relativa à indisponibilidade sendo crucial para o nosso entendimento. A indisponibilidade cai, mas cai demais. Você não pode confundir, inclusive, a indisponibilidade com a dispensabilidade do inquérito. Moçada, o inquérito ele é indisponível e é dispensável. A banca inverte. A banca adora falar que o inquérito é disponível ou indispensável. Meus amigos, está errado. É só você pegar e lembrar. Afinal de contas, para que serve o inquérito mesmo? Meus amigos, o inquérito serve para embasar o entendimento do titular da ação penal. É para isso que serve basicamente o inquérito. Mas será que o Ministério Público estará adstrito a este inquérito? Será que ele precisa seguir aquilo que foi levantado pelo delegado? Óbvio que não. Eu vou te dar um exemplo. Se chega ao promotor de justiça os autos do inquérito e a vítima também levou uma gravação ao Ministério Público, o que tecnicamente nós chamamos de peça de informação. Se houve de um lado a entrega do relatório e do outro lado a entrega de peças de informação, uma gravação, por exemplo, que o delegado não conseguiu levantar. Meus amigos, o membro do MP pode descartar os relatórios do inquérito e poderá oferecer a denúncia com base nessa gravação. Então veja que o membro do MP não está vinculado ao que foi levantado ao inquérito, até porque a chance de acontecer alguns vícios no inquérito policial é bastante grande. Pode perceber. Será que é possível que nós tenhamos uma confissão mediante tortura na fase de inquérito? Lógico que é possível. Lógico que é possível. A chance disso acontecer é bastante grande. Então, diante desse contexto fático que a gente tem, o inquérito se mostra uma ferramenta dispensável. Ele não é obrigatório de acompanhar a denúncia. Agora, o nosso professor Renato Brasileiro, ele discorre uma vertente da dispensabilidade. Quer ver só? O Código de Processo Penal, lá no artigo 158, vai falar o seguinte: quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito é obrigatório, é indispensável, seja este exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então repare. Ora, se eu tenho necessariamente o exame de corpo de delito na infração que deixou vestígio, naturalmente não poderá haver denúncia sem este exame de corpo de delito. Portanto, meus amigos, repare
eu quero que você anote o seguinte, um tópico de observação aqui, hein? O professor Renato Brasileiro, ao lado de outros doutrinadores também, tá? Não é apenas ele. Ele vai afirmar que quando a infração deixar vestígios, também os autos do inquérito que vão trazer as perícias, eles deverão, meus amigos, acompanhar, isso já foi cobrado pelo CESP, hein? Eles deverão acompanhar a denúncia. Esta vem a ser a ideia do endereçamento ao Ministério Público das perícias que efetivamente foram realizadas. Então eu peço que você preste muita atenção em relação especificamente a esse dispositivo, porque ele também tem uma importância, é uma exceção à regra no que tange à dispensabilidade. Estes autos envolvendo as perícias chamadas de exame de corpo de delito acompanharão esta denúncia. Deve haver, portanto, neste caso, estes autos incrustados, digamos assim, na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Tudo bem? Bacana? Matamos então a sexta característica e vamos trabalhar agora a sétima característica marcante, que é a oficialidade do inquérito policial. Meus amigos, ser oficial significa dizer que o inquérito policial é uma ferramenta oficial do Estado. Percebeu a ideia? Portanto, será necessariamente realizada, presidida, portanto, por uma autoridade oficial do Estado. Fala para mim quem que é essa autoridade? Doutores, delegados de polícia. Sendo o inquérito policial oficial, ele precisará ser presidido por um delegado de polícia de carreira devidamente concursado. Essa vem essa ideia, é absolutamente simplória, a característica da oficialidade, que você não poderá confundir com a oficiosidade. Ser oficial é diferente de ser oficioso. Algo que é oficioso é algo que pode ser desaguado de pronto. É algo que pode ser realizado de maneira de ofício. Então poderá o delegado de polícia, por iniciativa própria, dar abertura ao inquérito policial. Olha que coisa. Até porque isso abarca, nós já vimos, né, a discricionariedade dos nossos delegados. Estas duas últimas características são invocadas pelo professor Fernando Capês, o qual salienta a importância também destas duas últimas características desta ferramenta chamada de inquérito policial. Tudo bem, doutores? Então vimos as 8 características importantes no que diz respeito a esta ferramenta chamada de inquérito policial. Estas 8 características precisam estar marcadamente na mente de cada um dos senhores. Estas características, repare que elas não estão expressamente previstas no Código de Processo, nós conseguimos simplesmente pensar algumas delas que acabam sendo mais relevantes para nós na prova. Então superamos a parte das características e agora nós temos que dar continuidade, né? São temas alheios, né? São temas que vão circundar o tema principal do inquérito, mas que também por vezes está presente no nosso edital e que está também, portanto, intrinsecamente implícito no inquérito policial. Tudo bem? Então agora, meus amigos, nós temos que dar uma estudada, né, principalmente nessa parte que é investigativa e criminal, nos chamados inquéritos extrapoliciais. É aqui que nós precisamos focar o nosso estudo a partir de agora. Tudo bem? Então sempre eu converso com você a respeito do inquérito policial, que é o nosso foco principal. Só que às vezes a banca ela pode cobrar alguns temas que não são de atribuição das polícias civis nem da Polícia Federal, e aí você acaba se confundindo. Por exemplo, imagina que um policial militar pratique supostamente um crime. Quem vai investigá-lo é a Polícia Civil? Não. Olha que coisa. Então, já que nós temos estes temas implícitos ao inquérito, nós não podemos deixar de estudá-los. Tudo bem? Então vamos começar a falar de inquéritos extrapoliciais. Como eu havia dito para você, o inquérito policial, ele não é a única modalidade investigativa que existe hoje no Brasil. Hoje é possível que pessoas alheias à polícia também investiguem. Tanto é que você já deve ter visto em algum momento aí alguém contratando o tal do detetive para investigar determinadas situações. Não é verdade? Doutores, no Brasil,
Até os particulares, até civis, pessoas comuns podem investigar. Quem dera a própria polícia. Tudo bem? Então veja o seguinte. A primeira modalidade de inquérito extrapolicial que eu quero trazer para você é justamente os inquéritos militares. Doutor, quando nós falamos dos militares, você vai perceber ao longo das aulas, ainda mais se tiver no seu edital a temática de competência, que os militares, eles caracterizam uma casta diferenciada da nossa sociedade. Os militares têm um Código de Processo Penal próprio, que é o Código de Processo Penal Militar. Eles possuem um Código Penal próprio, que é o Código Penal Militar, com crimes específicos e peculiares aplicados a eles. Então pode perceber que quando nós falamos de hierarquia e disciplina, para os militares isto é um valor em comum. Logo, ao citar militares, eu preciso salientar para você que na esfera estadual serão considerados militares os nossos policiais militares e também o Corpo de Bombeiros Militar. No âmbito federal, nós teremos os militares das Forças Armadas, vale dizer, Marinha, Exército e Aeronáutica. Tudo bem? Então estas autoridades, portanto integrantes desse quadro, serão, meus amigos, investigados não pela Polícia Civil, muito menos pela Polícia Federal. Se houver supostamente a prática de um crime, estas pessoas serão investigadas por militares. E aí você pode me indagar, Pedro, mas espera aí. Se é o delegado quem preside o inquérito policial, quem preside o inquérito militar? Meus amigos, um oficial militar. A patente de oficial, basicamente, é quem vai presidir um inquérito de natureza militar. Tudo bem? É só conhecer. É muito simples. Se tiver no seu edital inquéritos militares, nós aprofundamos, o que raramente acontece. Normalmente isso acontece somente para cargos voltados especificamente para militares. Tudo bem? Vamos avançar. Existem também os parlamentares. Meus amigos, lá no seu coração, fala para mim, você acha que no Brasil a polícia investiga parlamentares? Sendo bem sincero, o que você acha? É claro que não. Imagine, um deputado federal é capturado, por exemplo, com droga. Meus amigos, quem vai investigar este deputado federal não vai ser a Polícia Federal. Quem vai investigá-lo é uma comissão, ou seja, um órgão colegiado proveniente da Câmara dos Deputados, portanto, a nível federal. Quem vai investigá-lo são as famosas comissões parlamentares de inquérito. Só que você precisa colocar seu pé no chão. Pedro, por que eu preciso pôr meu pé no chão? Vamos lá. A presidência do inquérito parlamentar é feita pela CPI. Mas as diligências, por um motivo bastante óbvio, é feito pela Polícia Federal. Você acha que os deputados vão às ruas cumprir mandado de busca e apreensão? É óbvio que não. É claro que não. Diante desse quadro, repare que a presidência muda, mas o que não muda são as pessoas que realizam as diligências, sob ordem, claro, dos parlamentares. Esta seria a ideia. Então, mas cuidado, hein? Não existe vínculo de hierarquia. O que acontece é a presidência deste inquérito para que se investigue. Tem que deixar isso muito claro. Portanto, o inquérito parlamentar, ele acaba sendo presidido por uma comissão parlamentar de inquérito, genericamente chamada de CPI. Tudo bem? Vamos avançar. E os juízes? Doutores, será que um juiz federal que pratica um crime, ele vai ser investigado pela Polícia Federal? Cá entre nós, é claro que não. Existe uma lei que é a Lei Orgânica da Magistratura, meus amigos. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, chamada de LOMAN, esta lei é quem regulamenta as investigações dadas em relação a supostos infratores que são magistrados. E aí nós temos que no caso de juízes, desembargadores ou até mesmo ministros praticando crimes, eles serão investigados sob a presidência do tribunal que este juiz está vinculado. Pedro, como assim? Os juízes, doutores, eles possuem uma coisa chamada de foro por prerrogativa de função, o que alguns inclusive apelidam de foro privilegiado, o que é, na verdade, tecnicamente errado.
O privilégio é uma circunstância de cunho subjetivo. Portanto, não diz respeito à pessoa do juiz, diz respeito ao cargo. Por isso que nós temos uma prerrogativa de foro de função. Esta seria a ideia. O juiz convencional, imagine um concurso para juiz substituto do Estado de São Paulo. O magistrado é aprovado no concurso, nesse caso, e assume. Meus amigos, assume em primeira instância, lógico. Só que este juiz de primeira instância, ele estará vinculado, se o concurso for do Estado de São Paulo, ele estará vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo. É lá que se dá a prerrogativa de foro. Logo, se este juiz praticar um crime, ele será investigado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só que, mais uma vez, a presidência do inquérito, chamado agora de inquérito judicial, é feita pelo presidente do tribunal. Mas, mais uma vez, as diligências, obviamente, que serão realizadas pela polícia. Sob a presidência, claro, deste presidente do tribunal. Esta é a ideia. Então nós temos aqui militares investigando, nós temos aqui juízes investigando, nós temos aqui também parlamentares investigando, e aí resta-nos a última pergunta importante para a prova. Pedro, e o Ministério Público? Será que o Ministério Público pode investigar crimes no Brasil? Será que isso é possível? Doutores, isso foi parar lá no STJ. Olha que coisa. Imagine só, um promotor de justiça pratica uma infração penal. Ele será investigado pela polícia? Não. Este promotor que supostamente praticou, por exemplo, uma corrupção passiva para absolver, na verdade, para pegar leve no processo em relação a determinado réu, este promotor será investigado por outra autoridade do Ministério Público. Então, repare, normalmente a autoridade chamada de procurador-geral. Então, muito cuidado com membros do MP. Eles podem ser investigados? Pode haver, portanto, investigação no âmbito do MP? Pode. E aí nós temos até mesmo uma vertente doutrinária afirmando, e é a corrente majoritária, afirmando que a investigação presidida pelo promotor, muitas vezes, não se estende única e exclusivamente a infratores promotores ou infratores membros do MP. Quer ver um exemplo clássico? Delegado. Meu amigo, se um delegado pratica uma infração, ele vai ser, em tese, investigado por outro delegado. A chance disto ser viciado é bastante grande. Logo, pode o Ministério Público presidir uma investigação que não se dê em relação a membros do MP, mas que se dê, por exemplo, a um delegado. Isso é possível, Pedro? Sim, meus amigos. É isso justamente que foi discutido perante o STJ. E aí, pasme, quando nós temos o inquérito ministerial, uma nomenclatura genérica dada pela nossa doutrina é o PIC, Procedimento Investigativo Criminal. Então, falou PIC na sua prova, naturalmente a banca está se referindo ao inquérito ministerial. É aquele inquérito, portanto, aberto no âmbito do MP e que vai, basicamente, presidir uma investigação. Isto foi parar no STJ sob o seguinte sentido. Veja só, eu tenho muitas vezes os membros do MP realizando estas atividades sem estar expressamente previstos nos seus organogramas, nos seus normativos internos. E aí questionou-se isto perante o STJ. E nós tivemos a seguinte conclusão. Inclusive, isso depois subiu para o STF, o que foi ratificado. O STF, doutores, afirmou o seguinte. No Brasil, nós temos particulares investigando. Nós temos militares investigando. Nós temos parlamentares investigando. Nós temos juízes investigando. Por que diabos não poderia o Ministério Público investigar? E para justificar a sua decisão, o STF, junto com o STJ também o fez, invocou uma teoria. Essa teoria é chamada de teoria dos poderes implícitos. Segundo a teoria dos poderes implícitos, olha só quanta academicidade desse termo. Quem olha já se assusta, né? Teoria dos poderes implícitos. Que porra é essa, Pedro? Quer ver? Eu vou resumir em um ditado popular. Quem pode mais, pode menos. Se o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ele também pode investigar. Essa seria a ideia suscitada. E aí,
nós teremos naturalmente alguns conflitos, né? Quer ver só? Imagina que um delegado praticou supostamente um crime e é aberto um inquérito policial por outro delegado. Meus amigos, repare, este outro delegado abriu um inquérito policial. Só que se o membro do Ministério Público quiser, ele também pode abrir um inquérito ministerial. E aí, como é que funciona? Eu terei 2 procedimentos investigativos em andamento. Pode isso, Pedro? Olha só onde esse troço foi parar. STJ afirmando que a existência concomitante de inquérito policial e de inquérito ministerial ou PIC, eles não flagelam o nosso ordenamento jurídico. Portanto, conviverão, esse termo aparece muito em prova, eles conviverão harmonicamente. Olha que coisa, os inquéritos conviverão harmonicamente. Lembrando que cada investigação vai culminar na produção de um relatório. E este relatório será entregue para quem? Para o Ministério Público. Pronto, tivemos um segundo problema. O que fez com que o STJ lançasse mão da súmula 234. Qual é esse problema? E veja, ó que coisa. O promotor de justiça que presidiu o PIC, este promotor produziu um relatório. E este relatório ele enviou para ele mesmo. E aí, Pedro, pode esse troço? Meus amigos, segundo o STJ, pode. Olha a justificativa. Você quer uma pessoa que conhece mais a investigação do que a própria pessoa que presidiu? Será que pode? O promotor que presidiu o PIC, ele estará impedido de oferecer a denúncia? Não. E aí repare o seguinte, o relatório do inquérito e o relatório do membro do MP são procedimentos investigativos, portanto, dispensáveis. Se ambos são dispensáveis, veja, este promotor recebeu o relatório do delegado e produziu seu próprio relatório. Ele está com os dois em mãos. Ele pode descartar o inquérito policial e oferecer a denúncia só com o seu relatório? Pode ou não pode? Pode. Ele pode olhar para o relatório do delegado e falar assim, nossa, a investigação dele ficou melhor que a minha. Ele descarta o próprio relatório e oferece a denúncia com base no relatório do inquérito. Pode isso? Pode. Por quê? Porque os inquéritos são dispensáveis. Pode o membro do MP descartar os 2 relatórios e, mediante uma peça de informação de terceiro, oferecer a denúncia? Pode também. Doutores, os inquéritos são dispensáveis. Dispensáveis. Então, esta é a conclusão mais importante para nós no que tange ao PIC. Então, de novo, havendo coexistência de inquérito policial e PIC, eles conviverão harmonicamente. Esta seria a ideia. E a súmula 234 vai afirmar que o membro do MP que presidiu o PIC não estará impedido de oferecer a denúncia. Por quê, Pedro? Porque ele conhece muito bem a investigação que foi feita. Essa seria a ideia e a justificativa citada pelo nosso querido STJ nas palavras da ministra relatora Ellen Grace. Tudo bem? Esta seria a ideia do ponto mais importante no que tange aos inquéritos ministeriais. Ok, doutores? Falamos de 4 pontos que vez ou outra aparecem em prova. Tudo bem, a incidência é um pouco menor, isso é verdade, mas aqui nós precisamos aparar todas as arestas para que o conhecimento esteja fluindo aí em você. Fechamos a temática de inquéritos extrapoliciais e vamos avançar para o valor probatório. Doutores, se eu pudesse te perguntar a seguinte questão. O inquérito policial, ele produz provas? Será que o inquérito produz prova? Olha a terminologia técnica, prova. A resposta precisa ser peremptória. Doutores, não. O inquérito policial não produz provas. Nós veremos, claro, mais uma vez, se tiver no seu edital, que prova com a nomenclatura prova somente pode ser utilizada mediante preenchimento de alguns requisitos, dentre eles contraditória e ampla defesa. E aí a minha pergunta para você é, tem contraditória e ampla defesa na fase de inquérito? Não. Percebeu? Pelo menos não como regra.
Então, o inquérito policial, a nossa conclusão é que o valor probatório do inquérito é meramente relativo, lembrando que o inquérito policial não produz prova. Cuidado com isso em provas, por favor, meu amigo. O inquérito policial, ele não produz provas. Aí você pode olhar para mim e falar o seguinte, mas meu Deus, Pedro, se o inquérito policial não produz provas, ele produz o quê? Ora, se o inquérito não produz provas, ele vai produzir alguma outra coisa. Essa outra coisa é chamada de elemento de informação. Então, pera um pouquinho. Alguns editais, se você for perceber, eles separam elementos de informação e provas. Tá aqui o tema. Doutor, elementos de informação são os elementos vestigiais que foram levantados na fase de inquérito que precisam ser legitimados na fase de processo. Por isso que normalmente os vestígios colhidos na fase de inquérito migram para o processo. Esta vem a ser a ideia. Percebeu? Então falar em elemento de informação é falar, doutor, naturalmente de elementos que não foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa e muito menos foram produzidos na presença do juiz. 3 são os requisitos de prova que nós veremos já já. Veremos especificamente na aula de provas. Quer ver? São requisitos de prova judicialidade, tem que ser produzida perante o juiz, e aí a minha pergunta é, tem juiz como regra no inquérito? Não. Segundo aspecto, as provas. Estas provas foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa? Também não. E terceiro, quem garante a licitude dessa prova? Então estes 3 elementos, licitude, judicialidade e também contraditório e ampla defesa, é o que marcam as características das provas, coisa que não está implícita, inerente aos elementos de informação levantados. Ok? Então o inquérito policial ele não produz provas, ele produz meramente elementos de informação. Logo, nós temos que desaguar em uma conclusão. Qual é a nossa conclusão acerca do inquérito? Repare, ora, se o inquérito policial não produz provas, naturalmente, o inquérito policial com seus elementos de informação, exclusivamente eles, não podem embasar uma sentença condenatória. Olha a frase. Os elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial não poderão embasar uma sentença condenatória, hein? É possível embasar uma sentença absolutória, ou seja, uma absolvição? Sim. Uma absolvição até a dúvida pode gerar. Lembra de um princípio indúbio pro réu? Né? Na dúvida beneficie o réu? Pois é. Aqui, meus amigos, os elementos informativos, somente se eles forem colhidos exclusivamente no inquérito, eles não podem embasar uma condenação. Aí, lógico, nós temos que partir de um pressuposto que faz todo sentido. Nós temos que partir de um pressuposto que é mais lógico. Quer ver só? Repare o seguinte. Os elementos, portanto, não podem embasar condenação. Exclusivamente os elementos colhidos no inquérito. Eles têm que ser ratificados em juízo. Ratificados no processo. E aí, olha o ponto marcante. Salvo. Falou de salvo é falar de exceção na prova. E aí vamos devagar aqui. Doutor, salvo provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Existem elementos que, quando produzidos no inquérito, eles não terão produção novamente na fase de processo, devido à sua natureza. Quer ver? Uma interceptação telefônica. Imagine que durante o inquérito, o delegado veja a necessidade de interceptar as comunicações de alguém. Diante disso, ele solicita um mandado para o juiz das garantias. Este juiz expede o mandado e é de fato feita a interceptação. Meus amigos, seria idiota você pensar na fase de processo e interceptar de novo. Você vai falar assim, não, eu vou interceptar para pegar de novo a prova. Não faz sentido. Então veja que este elemento de informação levantado no processo, ele migra levantado no inquérito, ele migra para o processo. E lá não é produzido novamente, ele simplesmente é exposto ao contraditório e à ampla defesa e também ao juiz. Percebeu a ideia da parada? Então existem alguns elementos que podem embasar uma condenação desde que ratificados no processo. Desde que eles não serão produzidos de novo. Eles serão simplesmente expostos ao juiz e às partes.
Esta vem a ser a ideia principal do cerne cobrado aqui. E aí vamos para os exemplos. Provas cautelares, quando produzidas no inquérito, podem migrar para o processo e embasar sim uma condenação. Exemplo que eu te dei, tipicamente a interceptação telefônica. Agora, prova irrepetível. Meus amigos, as perícias. Você sinceramente acha que uma perícia feita no inquérito será refeita na fase de processo? Claro que não, perícias são extremamente caras. Então, o laudo exarado pelo perito na fase do inquérito, lá no processo será exposto às partes. Pronto. Repare que a prova não será produzida novamente. Ela simplesmente vai ser exposta. Isto vem a ser uma prova irrepetível. E as provas antecipadas? Prova antecipada, doutor, é aquela prova que, se não for colhida naquele momento, ela corre o risco de se perder. Exemplos clássicos citados pela doutrina é a oitiva de pessoas que estão enfermas ou pessoas extremamente idosas. O que se faz? Repare, colhe-se a oitiva na fase de inquérito e esta oitiva migra para o processo sem nova convocação. Isto é uma prova antecipada. Por isso que, de maneira genérica, a doutrina costuma apelidar o contraditório e a ampla defesa neste caso aqui. Veja, como regra, os elementos colhidos exclusivamente no inquérito não podem embasar uma condenação. Esta é a regra, salvo, cobrado na Polícia Federal de 2014, hein? Provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Estas podem sim embasar uma condenação, desde que sejam submetidas, repare agora no termo, ao contraditório e ampla defesa, postergado ou diferido. Tudo bem? Você vai colocar exatamente assim. Desde que elas sejam submetidas ao contraditório e ampla defesa, postergado, ou ainda chamado também de contraditório e ampla defesa, diferido. Esta seria a ideia principal aqui em relação ao valor probatório do inquérito. Ok? Meus amigos, este tópico ele também acaba aparecendo demais para nós na prova. Por isso que eu vou pedir absolutamente toda a sua atenção em relação ao valor probatório do inquérito. Aparece, mas aparece demais. Você precisa estar plenamente dominando esse assunto, inclusive no seu material eu deixo tudo bem mais explicado também para você conseguir sedimentar ainda mais o conhecimento acerca do valor probatório do inquérito. E assim, nós fechamos mais um assunto relativo a inquérito policial e, na sequência, daremos prosseguimento à matéria. Aí, ó, gostou da aula? Então, não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!